Fala investidor, tudo bem com você? Ocorreu um evento recentemente e a reportagem saiu no dia 6 de junho de 2022, falando um pouco sobre as expectativas das lajes corporativas e o título do evento foi o seguinte: As lajes corporativas e o fim do home office. E esse evento ocorreu no dia 1º de junho de 2022, então foi um evento semana passada aí, recentemente, e tiveram vários questionamentos e várias respostas de muitas dúvidas, de muitas perguntas que vêm na nossa cabeça em relação ao futuro das lajes corporativas depois da pandemia, que agora a gente sabe que as empresas gostaram do trabalho home office, como que as lajes corporativas vão ficar daqui para frente. Então, várias perguntas, vale a pena você entrar na reportagem depois, ler ela com detalhe, para você entender o futuro das lajes. E temos muitas perguntas que foram respondidas nesse evento, como, por exemplo, qual foi o real efeito da pandemia no mercado de escritórios, a redução na ocupação dos escritórios, realidade ou especulação. Tiraram todas essas dúvidas os especialistas desses setores. O mercado de torres corporativas é otimista, empresas repensam o uso dos espaços, o pico e vale da vacância que ocorreu nesse período aí da pandemia, demanda por escritórios pode ficar reprimida no curto prazo, então ainda no curto prazo a gente ainda pode sofrer um pouco em relação aos fundos imobiliários de escritórios e onde estão as oportunidades em fundos de lajes corporativas, e aqui eles dão o parecer deles ali, eles dão as opiniões deles, os especialistas em relação no curto prazo e no longo prazo, como que fica aí essa valorização das lajes corporativas e a taxa de vacância delas também. Então, vale a pena você entrar aqui. Vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição. Olha com detalhe, porque, resumidamente, eu acho que a gente tem boas oportunidades aí de fundos imobiliários que estão descontados. Então, no médio e longo prazo, a gente pode ganhar dentro do ganho de capital e também podemos ganhar nos dividendos que podem aumentar futuramente. E com isso, eu trouxe 3 fundos imobiliários para a gente estudar aqui hoje, que passaram em alguns filtros aí que eu utilizo para analisar os fundos imobiliários de lajes corporativas, e vamos dar uma olhadinha aqui, dar um geral em cada um deles hoje. Beleza? Então vamos para os slides lá que tá bem legal aí, eu acho que pode te ajudar muito e eu acho que pode abrir aí na sua cabeça aí uma possível oportunidade de investimento no setor de lajes. Então, o primeiro fundo imobiliário de lajes que eu trago para a gente é o Vino 11, valor da sua cota R$ 48,43, dividend yield de 11,21% nos últimos 12 meses e uma desvalorização de 19,48% nos últimos 12 meses também. Gestor Vinci Real Estate e administrador escriturador BRL Trust. Quantidade de cotas aproximadamente 16 milhões de cotas e número de cotistas 112 mil cotistas, uma base boa de cotistas. Taxa de administração escalonada aqui, então está ali na casa de 1% a 1,20% ao ano, e taxa de performance 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excedam a rentabilidade do IPCA e do IBGE, acrescido de um spread de 6% sobre o valor totalizado integrado de cotas do fundo. Então, IPCA mais 6%. E continuando aqui, a gente traz o histórico de distribuição do Vino 11, a gente percebe que teve uma queda no ano de 2022, então está aproximadamente 34 centavos ali por cota de distribuição de dividendos. O ano passado ele distribuiu mais. E também teve uma diminuição, essa parte cinza aqui embaixo, aqui preenchida, teve uma diminuição do resultado acumulado também. E uma coisa que chama a evolução é a taxa de ocupação do WeWork no Vitacorá, que vem crescendo, então vem tendo uma recuperação. Os fundos de lajes corporativas, alguns deles estão até se adaptando para esse tipo de segmento aí de trabalho. E aqui do lado a gente vê que o número de cotistas, a base de cotistas, que é essa parte cinza aqui por trás, ela até vem aumentando ali de forma mais tímida, mas sim, está aumentando aí no médio prazo. Liquidez média diária de 1,5 milhões de reais sendo negociados todos os dias, para mim é uma boa liquidez média diária, e é um fundo imobiliário que está sendo negociado com desconto, está com 0,89 de preço sobre valor patrimonial, então está com 11% de desconto. Pode ser uma oportunidade e vamos dar uma olhada aí na sua carteira, no seu portfólio. Então, o portfólio dele hoje, 1,3 bilhão de reais estão em imóveis, aplicações financeiras 65,6 milhões, obrigações com imóveis a prazo 518 milhões, então tem dívidas aqui, tem passivo em relação à compra de outros imóveis,
a pagar e a receber 20 milhões e totalizando um patrimônio líquido de 898 milhões, um bom patrimônio líquido. E o portfólio dele aqui do lado, a gente vê que hoje ele tem participação em 10 imóveis, totalizando mais de 86 mil metros quadrados de ABL própria. Então aqui embaixo temos a diversificação dele, aqui tem a polêmica da Globo, aqui 38% dos imóveis aqui da Globo. Se der problema nessa parte aqui de 38%, aí pode comprometer bastante a receita. Taxa de ocupação média dele hoje está na casa de 95,8%, uma boa taxa de ocupação, comparando aí, olhando essa parte da pandemia que ocorreu e comparando aqui com o mercado, a taxa do mercado, na média do mercado, 75,3%. Tipo de contrato, 71% contratos atípicos e 29% de contratos típicos. E a cidade aqui, a diversificação geográfica, 69% dos seus imóveis em São Paulo, 31% no Rio de Janeiro. E agora a gente vai dar aquela olhada na análise gráfica, que eu adoro aqui. Vino 11, tendência de baixa aqui no médio prazo, no curto prazo, vamos botar assim, desde o fim do ano passado, vem nessa tendência de baixa, mas está mostrando sinal de recuperação em dois indicadores aqui, que seria o MACD, indicador de reversão de tendência de forma antecipada, e o índice de força relativa está mostrando que a força compradora está ganhando força, mas ainda a força vendedora é mais forte, porque aqui, ó, essa tracejadinha aqui seria os 50%, então está bem próximo do equilíbrio entre força vendedora e força compradora, mas mostra sinais de recuperação. O importante aqui é romper esse canal de tendência de baixa aqui, romper essa resistência, ganhar força e depois romper esse topo dele histórico aqui de R$ 58,27. Aí o ativo ganha força e quem sabe o mercado entra em recuperação. Então esse aí é o Vini 11 que a gente trouxe aqui hoje, algumas informações que são importantes na hora de avaliar uma laje corporativa. Está sendo negociado com desconto, tem uma diversificação legal ali, a taxa de vacância está tranquila, está aceitável ali, e aí você tem que dar aquela detalhada mais, estudar um pouquinho mais o seu relatório gerencial. Aqui a gente trouxe um geralzão para te alertar aí que talvez estejamos aí com boas oportunidades dentro da indústria dos fundos imobiliários. Beleza? O segundo que a gente vai estudar hoje é o XPPR11, valor atual da sua cota R$ 56,84, dividend yield de 10,61% nos últimos 12 meses, um bom dividend yield, e uma valorização que na verdade é uma desvalorização de 12,73% nos últimos 12 meses. O fundo imobiliário teve início em dezembro de 2019, então é um fundo recente, não tem um histórico passado para a gente estudar, para a gente ver como que é o trabalho da gestora, como que o fundo imobiliário se comporta no longo prazo, então tem que ficar alerta nisso. Patrimônio líquido dele de 565 milhões de reais, número de cotistas 60 mil cotistas aproximadamente, também é uma base boa de cotistas. Seu gestor é XP, seu administrador é a Vortex e a taxa de administração de 0,95% a 0,75% ao ano, em regra de cascata, conforme previsto no regulamento. Taxa de performance 20% do que excedeu o benchmark, o benchmark seria o IPCA, mais 6%, igual ao Vino 11 também. Liquidez média diária de 867 mil reais sendo negociados todos os dias. Uma boa liquidez média diária, não é das melhores, mas já absorve aí nós pequenos investidores. E um preço sobre valor patrimonial de 0,72. Esse aqui está com 28% de desconto. Pode ser uma cilada, mas também pode ser uma boa oportunidade, desde que você estude muito bem o fundo imobiliário, aceite a colocar esse risco dentro da sua carteira das lajes corporativas, da incerteza como um todo das lajes corporativas, mas eu acho que se você ler aquela reportagem direitinho, que eu deixei o link aqui embaixo aqui, eu acho que você vai criar uma esperança em relação às lajes, beleza? Então pode ser oportunidade aí, quem sabe, colocar um pedacinho ali da sua carteira de fundos imobiliários, uma pequena participação nelas, para poder apostar aí no futuro nesse segmento. Então, continuando aqui, então o seu portfólio hoje está com 5 imóveis performados, 138 conjuntos prontos, um empreendimento em construção 1, número de locatários 14, uma ABL construída de 76 mil metros quadrados, uma vacância física que chama atenção de 46% e uma vacância financeira de 0%. Aqui temos pontos negativos aí para ele. Investimento por classe de ativo, 98% em imóveis e 2% ali está em renda fixa e outras aplicações de caixa. E os locatários, 56% em um imóvel que o FL Plaza. Tomar cuidado aqui também, uma grande representatividade
em apenas um imóvel, em apenas um locatário, e aqui embaixo a diversificação geográfica. Então está restrito ali ao estado de São Paulo e basicamente em duas regiões, São Paulo e Barueri, beleza? Então a diversificação geográfica também é pequena, mas apesar de que as lajes corporativas, os melhores locais com as lajes corporativas estão na região de São Paulo mesmo. E agora a sua análise gráfica, XPPR11, gráfico semanal, mais de médio prazo, tendência de baixa para ele também. Mais uma coisa me chama a atenção, olha o fundo aqui de março de 2020, então parece que ele está aceitando como fundo a queda de março de 2020, porque ele já tocou aqui 3 vezes e está segurando. Isso é um bom sinal, então vamos acompanhar aqui também. Se ele romper essa resistência do canal de tendência de baixa, pode ser que o ativo ganhe força. O MACD dele está bem lá nos extremos, lá ainda está na tendência de baixa. A azul parece que está querendo cruzar por cima da laranja e vai sinalizar uma reversão de tendência para isso também. E aqui a força vendedora ainda está mais forte que a força compradora, mas está tendo uma ligeira recuperação aqui, quase equilibrada as duas forças. Então, o que me chama a atenção e que parece que o mercado aceitou a queda de março de 2020 como fundo, porque já tocou 3 vezes e não perdeu esse suporte. É acompanhar para ver, eu vou acompanhar esses ativos aqui para quando ocorrer uma reversão de tendência para alta, o mercado começar a se recuperar, eu acho que eu vou colocar um pouquinho ali da carteira pública do canal, talvez em uma laje ou outra, em um fundo imobiliário de laje ou outro, uma pequena participação para quem sabe a gente aproveitar essas oportunidades aí de vários fundos sendo negociados bem abaixo do seu valor patrimonial. E agora o terceiro fundo que eu trago aqui hoje é o RECT 11. Valor atual da sua cota R$ 59,10, dividend yield de 11,56% e desvalorização de 26,43% nos últimos 12 meses. Preço sobre valor patrimonial dele, ele é o mais descontado desses três aí, 0,61. Esse aqui está com 39% de desconto em relação ao seu patrimônio e número de cotistas 79 mil cotistas. Possui uma liquidez média diária razoável ali de 716 milhões, mas pequenos investidores, nós aí estamos tranquilos em relação ainda, porque a gente tem um aporte, uma participação bem pequena. E aqui do lado a gente olha o administrador BRL Trust, consultor de investimento REC Gestão de Recursos. Aqui a gente vê o patrimônio líquido dele de 789 milhões, um bom patrimônio líquido, ABL total de 92.997 metros quadrados, taxa de administração de 0,17% ao ano, taxa de consultoria 1% ao ano sobre o PL. Então, somando as duas aqui, dá 1,17% ao ano e não tem taxa de performance. Outras informações aqui, número de cotas, 8 milhões de cotas e número de cotistas, a gente já falou aqui, 79.075 cotistas. E agora, uma coisa que chama a atenção no RECT 11, fique ligado nisso, porque dia 19 de maio de 2022 ocorreu e teve a aprovação da 7ª emissão de novas cotas com as seguintes características. Não vou ler as características aqui, mas o que chama a atenção, qual a finalidade dessa 7ª emissão, que seria a quitação de aproximadamente 3,2 milhões em dívidas atreladas ao CDI, com vencimento em junho de 2022, e a quitação parcial de dívidas atreladas ao IPCA em montante aproximado de 15,6 milhões referentes à parcela com vencimento em setembro de 2022. E o valor da oferta seria em 20 milhões, então aproximadamente toda a emissão vai ser absorvida para pagar dívidas do fundo imobiliário, não para comprar novos imóveis. Então o setor está com muita dificuldade no atual momento e essa emissão vai ser praticamente para quitar dívidas. Fique ligado nisso aí, beleza? E agora olhando um pouco do seu portfólio ali, distribuição de dividendos por ano aqui, então 2019 distribuiu R$ 6,61, 2021 aqui, ó, distribuiu 6,95, 2020 distribuiu 9,30 centavos, R$ 9,30 por cota, e o acumulado nos últimos 12 meses, R$ 6,23 por cota, e 2022, atualmente nos 5 meses, ele distribuiu R$ 2,53 por cota. Classificação dos imóveis dele, então, 41% de participação dos imóveis classificação A, 34% AA e 24% AAA. Taxa de ocupação 86,9% e taxa de vacância 13,1%. Para mim, eu gosto de filtrar abaixo ali dos 10% na taxa de vacância. E as receitas, 85,4% vêm dos aluguéis. Os índices de reajuste, então IGPM 77% e IPCA 23%. E aqui embaixo ele tem participação em 12 imóveis, sendo deles 3 imóveis com AAA, 2 imóveis com
AA e o restante imóveis A. AAA são os padrões, assim, alto padrão dos imóveis ali, imóveis bem mais luxuosos em comparação aos outros, grosseiramente assim falando, beleza? E aqui a gente olha a valorização dele, a análise gráfica dele aí no médio prazo, gráfico semanal, tendência de baixa por RECT 11 também. E outra coisa que me chama atenção, parece que ele aceitou esse fundo também próximo a março de 2020 aqui, como seu suporte ali. Então, porque já tocou duas vezes e está tocando aqui nas últimas 2 semanas. Então, se ele segurar aí no próximo mês nesse fundo aqui, pode ser que o mercado tenha aceitado como fundo aqui, como suporte. E aí ele rompendo essa resistência do canal aqui de baixa dele, pode ser que ele ganhe força. E aí também, se ele romper essa resistência aqui do fundo de março de 2020, próximo aos R$ 66,46, o ativo pode ser que ganhe força também. MACD continua mostrando tendência de baixa, azul por baixo da laranja, e o índice de força relativa, o papel está bem pesado na força vendedora aqui, está bem sobrevendido, que a gente costuma falar, e ainda não está mostrando sinal de recuperação ainda. Então o ativo RECT 11 está em tendência de baixa ainda, está no momento crítico aqui para ver se o mercado vai aceitar como fundo aqui, esse fundo que ele já tocou anteriormente. Então, esses são os 3 fundos imobiliários de lajes corporativas que eu trago aqui hoje para chamar a atenção. Leia a reportagem antes de tomar as suas decisões para esclarecer suas dúvidas em relação a esse setor de lajes corporativas. Esses 3 fundos estão bem descontados, possuem bons ativos, alguns têm taxa de vacância tranquilas dentro do padrão, outros fundos aqui têm taxa de vacância alta, então vale a pena você dar aquela detalhada, dar aquela estudada, para quem sabe no futuro aí você colocar uma participação dentro da sua carteira aí dos fundos imobiliários. Eu vou esperar a reversão de tendência desses 3 aqui e do setor como um todo aí, para poder criar uma coragemzinha ali e fazer um aporte, entendeu? Então isso aí é o meu jeito de estudar, não é recomendação nem de compra nem de venda, mas espero que a gente tenha sucesso aí no longo prazo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.